Esse aqui é um parecer, quer dizer, são dois pareceres, seriam três pareceres, porque a questão foi encaminhada, a gente está falando do projeto de lei 2159 de 2021, quer dizer, na verdade, não estamos, o projeto de lei que regulamenta o inciso 4, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal e altera as leis 9.605 de 98 e 9.985 de 2000 e revoga o dispositivo da lei 7.661, de 16 de maio de 88. Isso aqui fala sobre licença ambiental e as últimas alterações que foram feitas e o projeto de lei que está, vamos dizer assim, em curso. Então, ele foi para três comissões: Comissão de Direito Constitucional, Comissão de Direito Ambiental e Comissão de Agenda 2030, Pacto Global, e a indicação foi de Valéria Santana. Foi, Valéria? Valéria, então pode vir para a mesa, que você é indicante. Eu já vou adiantar para tentar facilitar a discussão, que aí a gente ganha tempo. Né? O parecer da Comissão de Direito Ambiental e o parecer da Comissão de Direito Constitucional são convergentes na fundamentação. Ambos têm críticas ao projeto de lei, quer dizer, criticam o projeto de lei, sendo que a Comissão de Direito Constitucional mais claramente rejeita, né, o projeto de lei. A única diferença dos dois pareceres é a forma de encaminhamento. A Comissão do Pacto Global, ela chama as entidades para se manifestarem sobre a questão do projeto de lei, e a Comissão de Direito Constitucional encaminha, como tradicionalmente, classicamente, nós encaminhamos ao Legislativo, ao Congresso, enfim, ao relator, às comissões, etc, etc, etc. A Comissão de Direito Ambiental não teve tempo hábil para preparar um terceiro parecer, mas houve a manifestação do presidente da comissão, que é o doutor Leandro Frota, que adere ao parecer do Pacto Global, que, aderindo ao parecer do Pacto Global, ele está aderindo também aos fundamentos da Comissão de Direito Constitucional, só a única diferença, repito, no encaminhamento do parecer. Então, a palavra é tua, Valéria. Já adiantei bastante, gente. Não, mas ela tem que falar. Não precisa. Não? Então, tá bom. Então, tá. Então, vamos direto. Quem está pela Comissão de Direito Constitucional é o Ricardo, né? Ah, estou destreinada, gente. Pô, peraí, me dá um tempo. Doutor Ricardo, só um minutinho aqui, que então a plateia aqui está em dócil hoje, né? Só me ver aqui na presidência que o pessoal fica em dócil. Então, doutor Ricardo, que vai falar pela Comissão de Direito Constitucional e pelo Pacto Global. Quem é, Valéria? Adriana, eu sabia que você estava aqui, ela podia ser para o Pacto Global. Então, e a doutora Adriana? Eu vou dividir aí o tempo, pode ser? Não, vou dar 10 minutos para cada um, né? E vamos tentar. A Adriana Santos também está no virtual. Ah, já te vi, Adriana. Tudo bom, querida? Então tá. Então as duas vão dividir o tempo. Vamos tentar, gente, agilizar, porque eu acho que, como são convergentes, acho que ajuda bastante a definição aqui pelo plenário. Ricardo, é com você. Bom, se houver necessidade de autodescrição, cabelos grisalhos, 60 anos, branco, tipo mediterrâneo. Idade, né, Ricardo? Você vai obrigar todos nós a dar idade aqui. No meu caso, não, aí isso é de cada um, mas eu indico. Mas agora vamos adiante. Obrigado, Ricardo. Bom, Vamos lá. consoro, aprendi com a doutora Valéria a palavra. Valéria Tavares de Santana apresenta alentada indicação com robusta fundamentação a partir justamente do projeto de lei 2159 de 2021. Este projeto nasceu na Câmara dos Deputados em 2004 e o seu escopo inicial era o estabelecimento de normas gerais sobre o licenciamento. E, ao cabo, ele acabou recebendo algumas emendas
na Câmara dos Deputados, que enxertaram normas voltadas à flexibilização do licenciamento, dispensa, inclusive, em alguns casos, e foi ao Senado que ainda acresceu outras formas de flexibilização. Eu fiz um parecer em que transcrevi os projetos de lei no relatório, né, na introdução, justamente porque eu não teria tempo de fazer uma análise mais minuciosa, né? Então, pelo menos para dizer o que, afinal de contas, nós estamos discutindo. E fixei a minha preocupação aqui, que esse é o objeto da consulta, justamente nos dispositivos que praticamente demitem o poder público de realizar o licenciamento, como se tratasse de uma simples atividade burocrática e não de uma competência constitucional indemissível e que se volta efetivamente a preservar um bem jurídico que é frágil e cujo ataque pode conduzir a situações irreversíveis. E é em função disto, em função também de precedentes do Supremo, quanto à interdição, à demissão de competências postas na Constituição, e também em relação a uma providência muito semelhante que fora tomada no estado do Ceará, foi declarada inconstitucional ainda no período da pandemia, a relatora, a ministra Rosa Weber, que eu cheguei à conclusão de que essas disposições especificamente, que estão elencadas ali no parecer, não teriam condição de ser mantidas, deveriam ser suprimidas por agredirem os artigos 23, incisos 6º e 7º, 170, inciso 6º, 174 e 225 da Constituição Federal. E, se mantidos, devem ser vetados. E caso não o sejam, ou seja rejeitado o veto, dificilmente creio que eles poderão sobreviver a uma ação direta de inconstitucionalidade. Se o parecer for aprovado pelo plenário, a sugestão é o envio à presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao excelentíssimo senhor presidente da República, ao Ministério do Meio Ambiente, à Procuradoria-Geral da República, bem como ao excelentíssimo senhor advogado-geral da União e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que se posicionem sobre a questão. Devo dizer que eu lamento não ter tido mais tempo de fazer um aprofundamento doutrinário maior, mas foi o que se conseguiu em termos da celeridade exigida. O parecer está por escrito, está com 60 páginas por conta da transcrição da introdução, mas a fundamentação singela é esta. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo, mais uma vez com o nosso agradecimento aí pelo esforço, né, em elaborar esse parecer no prazo curtíssimo que lhe foi dado. Agora vamos chamar as duas Adrianas. Qual é a Adriana 1, a Adriana 2? Quem começa? Então, a Adriana Amaral começa, né, e a Adriana Santos termina. Oi. Vai lá, Adriana. Bom, a indicação desse parecer 2025 da Lavra da Consórcio Valéria traça um consistente panorama da questão ambiental sob o prisma do jurídico, sociológico, filosófico e nos convida à reflexão da importância da insurgência ao PL 2159 de 2021, recentemente aprovado pelo Senado. Ela discorre cuidadosamente sobre a necessidade da importância da abertura de espaço para a cooperação de todas as comissões que ela menciona na indicação,
justamente aquelas que têm questões correlatas, mas dada a urgência, mas também, assim como o nosso consorte Ricardo acaba de falar, o tempo e a necessidade de falar mais, de aprofundar essa temática, houve uma proposta até na nossa última sessão para a construção de uma oficina que Valéria chama de Oficina Insurrecional Viva, que é um espaço acadêmico de intervenção e regeneração hermenêutica, que nasce da escuta do fato social vivo, onde o direito reencontra sua função original, que é a escuta ativa das dores, demandas e saberes que brotam da vida concreta, plural e do mundo, e do livre acesso a todas as comissões que tenham essa relação. Então, é importante que a gente tenha em mente a continuidade da discussão dessa temática. E é em sinergia com esse espírito que o presente parecer se estabelece, não apenas como uma reação a algum projeto de lei, mas com o objetivo de transformar o processo legislativo nesse marco de reinvenção do próprio direito, enquanto prática transdisciplinar, sensível, micelial, como propõe a doutora Valéria, e enraizada no que ela chamou de cosmovisões plurais dos povos da terra, e pelo qual passo agora a manifestar em nome dos que contribuíram para a elaboração desse parecer, como a consorora Margarida Presburger, a Adriana Santos e o confrade Paulo Maltz. Vou dispensar a leitura dos temas que se referem aos dispositivos legais, porque a Comissão de Direito Constitucional já amplamente analisou. Mas, como instrumento a priori, norteador da proteção de direitos fundamentais, a Constituição Federal já encerra em si a necessidade do estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. E para que isso ocorra, é imprescindível que exista o processo do licenciamento. Mas se, por um lado, a própria Constituição Federal mencionada já deveria ter a força para o impedimento da flexibilização ou dispensa de licenciamento pretendidos pelo PL, a indicação muito bem justifica sua insurgência sob os auspícios do que ela chama de uma hermenêutica sistêmica, onde destaca que estamos num contexto civilizatório em crise, marcado pela intensificação das mudanças climáticas, colapso ecológico e desestruturação dos fundamentos normativos do Estado democrático de direito, destacando que o licenciamento é um instrumento fundamental para a proteção de direitos difusos e coletivos, especialmente os ligados às futuras gerações, à biodiversidade e às comunidades tradicionais. Nesse sentido, além das previsões legais de âmbito nacional, a indicante destaca que os acordos internacionais precisam ser respeitados, como aqueles firmados no âmbito do debate do Pacto Global, da Declaração sobre Gerações Futuras da Unesco e da Agenda 2030 da ONU, por meio dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles impõem à legislação nacional uma compatibilidade com os compromissos da justiça climática, equidade intergeracional e proteção integral da vida. Ainda nessa senda de uma hermenêutica sistêmica, a indicante nos apresenta diversas convenções da Organização Internacional do Trabalho, com as suas respectivas justificativas, aponta que a violação ou desconsideração dessas convenções implica em responsabilidade internacional do Estado brasileiro e enfraquece o compromisso com os direitos humanos universais, uma vez que o meio ambiente saudável é condição de efetivação dos demais direitos. Há na indicação a argumentação no sentido de que a aprovação de qualquer medida de flexibilização ou dispensa de licenciamento ambiental implicará em um retrocesso que certamente comprometerá a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras, sendo um compromisso do poder público e da coletividade a sua defesa e preservação. E ela menciona várias jurisprudências do Supremo Tribunal que já estão lá previstas. Com isso, a convocação que a indicante nos faz é que sejam trilhados novos caminhos para um novo paradigma normativo. Ela defende essa escuta ampliada por meio das audiências públicas reais e efetivas, com a participação de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, universidades, conselhos profissionais, defensorias públicas, Ministério Público, uma construção normativa orientada pela ética da responsabilidade, Hans Jonas, que ela cita, pela justiça intergeracional, de Amartya Sen, pelo cuidado com a terra, Thomas Barry Cullinan,
e por uma visão sistêmica do direito como mediação viva entre humanidade e natureza. É preciso instaurar uma nova cultura jurídica baseada no princípio do cuidado, no reconhecimento da vulnerabilidade e na centralidade da vida. O direito ambiental não pode ser visto como entrave, mas como horizonte ético e civilizatório para a regeneração das relações humanas com a Terra. Por fim, defende a construção de um trabalho mínimo comum que reúna as especializações do saber jurídico, constitucional, ambiental, filosófico, empresarial, trabalhista, cooperativo, direitos humanos, povos originários e tradicionais, o diálogo transversal com as ciências sociais, ecológicas, políticas e espirituais, as epistemologias ameríndias, afrodiaspóricas e ancestrais, que guardam memórias de justiça invisibilizadas pelo modelo moderno ocidental de produção normativa. Sendo assim, diante das inconsistências, omissões e riscos apontados na indicação e referenciados ao longo do parecer, desse parecer, especialmente no que tange à violação de compromissos constitucionais e internacionais em matéria ambiental, de direitos humanos e de justiça intergeracional, objetivamente apresentamos como contribuição os seguintes encaminhamentos e recomendações. Instar o Parlamento brasileiro a incluir no processo legislativo relativo ao PL 21, que é 59 de 2021, o respeito aos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, em especial aqueles relacionados ao meio ambiente, aos direitos dos povos indígenas e tradicionais e à proteção das gerações futuras, tais como o Acordo de Escazú, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração sobre Gerações Futuras. Reforçar a necessidade de consideração da exegese constitucional consolidada pelos tribunais brasileiros, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ao longo dos 17 anos em que o tema do licenciamento ambiental esteve em debate informal e institucional com produção jurisprudencial relevante, que afirma o princípio da precaução como elemento estruturante do licenciamento ambiental. Já estou terminando. Reconhece o pluralismo jurídico como expressão da diversidade normativa no Estado democrático de direito, estabelece a vedação ao retrocesso socioambiental como cláusula constitucional implícita, e aí a gente cita aqui algumas decisões de ADIs e tal, que eu não vou ficar aqui mencionando. Determinar a reinclusão no processo de licenciamento ambiental da análise técnica especializada e multidisciplinar, com participação efetiva das instituições públicas como o IBAMA, ICMBio, Embrapa e órgãos ambientais estaduais e municipais. O atual texto da PL desconsidera essa expertise ao substituí-la por um modelo autodeclaratório que, além de inconstitucional, fragiliza o controle ambiental e compromete os direitos coletivos. Requisitar à Embrapa a elaboração de estudo técnico-científico sobre viabilidade econômica, social e ecológica de recuperação e uso produtivo de áreas já desmatadas no país, especialmente aquelas em situação de abandono ou subutilização. Esse estudo deve considerar o dado alarmante de que apenas 2% do desmatamento atual decorre de atividade do agronegócio formal, evidenciando a existência de alternativas sustentáveis à expansão sobre novas áreas nativas. Estabelecer como critério vinculante no processo legislativo a escuta ativa e vinculante dos povos e comunidades tradicionais, conforme previsto no direito à consulta prévia, livre e informada da Convenção 169 da OIT. E na perspectiva da justiça cognitiva e epistêmica, reconhecendo os saberes locais, os vínculos espirituais e existenciais com os territórios como fundamentos legítimos de normatividade e governança ambiental. Por fim, reafirmar a centralidade da justiça intergeracional, ecológica e participativa como horizonte ético-normativo da legislação ambiental no Brasil, em consonância com a Agenda 2030 da ONU, nas ODS 13, 15 e 16, e os compromissos firmados na Cúpula do Futuro na ONU em 2024. Entendi. Passa, tá. Ok, pode sentar aqui, Adriana. Adriana 2, ficou com 4 minutos. Boa noite a todos. Que cumprimento na pessoa. Estão me ouvindo? Estamos, pode Então, falar. Pessoa, senhora doutora Rita, nossa presidente. Efetivamente, isso é só um fechamento que eu conversei com a doutora Adriana, e daí ela ter feito, porque realmente pelo hercúleo trabalho, né, endossando aí o trabalho da doutora Valéria nessa indicação. Então, o meu papel aqui, eu acho que eu pedi a ela justo essa oportunidade de colocar para os senhores,
Porque, como membro honorário, eu acho que é importante todos terem a noção exata da importância do IAB nessas questões. Nós que chegamos, né, mas que somos de outras instituições, é muito interessante vermos a riqueza do IAB, que ele pensa o passado, o presente e o futuro. E não se pode perder isso de vista, né? E nesse caso, né, e eu agradeço muito a doutora Valéria essa oportunidade de estar aqui, porque esse parecer, o peso dele, exatamente com essa ideia dela de construção, e é verdade, no processo legislativo, o doutor Ricardo, quando eu li o parecer dele, eu fiquei encantada, né? Porque ele é tão incisivo, e quando a gente lê, realmente, essa é a posição que a gente assume, mas a doutora Valéria, ela vai além, ela quer efetivamente aproveitar a oportunidade para que se possa construir um futuro adequado porque como o projeto ele já tem alguns anos, já são muitos anos estudando a questão, e ele vem na contramão de tudo o que aconteceu a nível ambiental, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, a importância desse posicionamento do IAB, eu reputo assim essencial, e agradeço muito, né, por estar participando disso, porque o país precisa de vozes assim, que não como dizia o professor Carneiro Leão, que foi meu orientador, nós não podemos nos subjugar à ordem da desordem, né? Então, eu acho que é uma posição muito importante e espero realmente que seja aprovado, que se possa levar adiante essa construção para um projeto que seja digno e condigno com a situação ambiental do país, com tudo que ela elencou ali de necessário. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Adriana. Aliás, uma salva de palmas. Eu acho que os dois pareceres são realmente magníficos. Gostei muito da exposição. Estou falando aqui particularmente, não deveria fazer isso, mas acho que merece. Bom, a terceira comissão, que é a Comissão de Direito Ambiental, então endossa, basicamente, os dois pareceres, e, inclusive, endossa também o encaminhamento que foi dado, que é nós interferirmos no processo legislativo no que tange a matéria. E eu acho que tem toda adequação, porque amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aliás, uma salva de palmas, nós vamos ter o nosso card, né? Então, o IAB presente. Olha, adorei, Adriana 2, vou chamar de Adriana 2 para não confundir. Eu adorei a sua manifestação, é exatamente isso que a gente espera do IAB. Bom, vamos lá. Alguém vai querer ainda se manifestar? Olha, que coisa, que surpresa. Então, não, amor, o nosso amigo vai querer falar e a gente vai dar palavra para ele, né? Imagina, quem? Sérgio Santana. Então, Sérgio Santana, 3 minutos. Joicemar, 3 minutos. Mais alguém vai querer se manifestar? Então, eu estou... Quem? No plenário virtual, alguém vai querer se manifestar? É quase assim, alguém vai querer se manifestar ainda? Não, mas vamos lá. Então, Joicemar, Sérgio, e no Joicemar eu encerro e vou colocar em votação, ok? Então, vamos lá. Senhora Presidenta Rita Cortez, Edmir, Bernardo, queria saudar todos os membros que estão aqui no plenário físico, plenário virtual, saudar o nosso novo companheiro aí, seja bem-vindo ao Instituto, temos certeza que você vai contribuir para o enriquecimento dos nossos debates. Bom, eu vim aqui prestigiar aqui a nossa presidenta, né? Hoje tem jogo do Botafogo, eu não estou no estádio Newton Santos, você vê como é que você está com a bola bem cheia. Eu não poderia deixar de me pronunciar, não só por conta da decisão da Comissão de Direito Constitucional, que debateu a fundo o tema e aprovou por unanimidade, por aclamação, né, na reunião extraordinária que nós tivemos, mas também porque eu tinha feito uma pesquisa aqui com os nossos funcionários e a comissão, na verdade, esse projeto de lei ele já teve uma indicação no Instituto no ano de 2017. Eu acho que é interessante que a gente tenha essa informação. Até a indicante foi a doutora Vanusa, que era presidenta, na época, da Comissão de Direito Ambiental.
Foi na época do doutor Técio Lins e Silva. E esse parecer, ele foi na época que ele estava tramitando na Câmara dos Deputados, e agora ele está no Senado. E naquela oportunidade, nós tivemos o parecer da Comissão de Direito Ambiental, que acabou tendo um conflito. Eu estava nessa sessão, inclusive. O parecer do doutor Marcelo Busaglo, ele era mais ou menos favorável, na linha de na linha de reconhecer que poderia haver alguma mudança no sistema atual de licenciamento naquele momento. Isso foi em 2018. E houve uma dissidência, né, que foi levantada pela doutora Isabela Guerra, que também é membro da Comissão de Direito Constitucional, e pelo professor Toshio Mukai. E eles fizeram uma espécie de substitutivo, um parecer alternativo, tentando fazer uma revisão do tema na Comissão de Direito Ambiental. E nós, na Comissão de Direito Constitucional, teve o parecer do professor Messias Peixinho, né, o presidente na época era o professor José Ribas Vieira, e o professor Peixinho fez um parecer na linha do parecer do professor Toshio Mukai, que foi aprovado e foi encaminhado. Enfim, eu acho que é interessante trazer esse debate aqui, porque esse é um ponto que nós acabamos enfrentando, presidente. Porque agora, por exemplo, está havendo um debate acirrado no Congresso Nacional sobre a autonomia do Banco Central, e nós já nos posicionamos aqui, inclusive o parecer da Comissão de Direito Constitucional, pela inconstitucionalidade dessa mudança do status do Banco Central. Então, vira e mexe, nós temos temas que eles acabam recorrendo, né? Seja porque eles acabam sendo modificados, seja porque acaba a legislatura e vem alguém e retoma aquele debate. Então, isso aqui é até interessante, porque aqui essas duas comissões já têm uma discussão acumulada. Então, muito rapidamente, os dois pareceres se complementam. Queria parabenizar aqui as Adrianas, né, e também o Ricardo Camargo. Eu acho que eles se complementam, mas eu queria finalizar dizendo o seguinte: a ideia da Valéria é excelente, mas isso seria dentro de um contexto que está diferente da realidade. Nós temos uma bancada ruralista que não está honrando com os compromissos do Brasil na esfera internacional na temática do meio ambiente. Nós temos tido uma liderança do governo brasileiro, né, tanto que nós vamos ter a COP30 no segundo semestre, e, infelizmente, o Congresso Nacional tem ido na contramão em relação à questão ambiental. Então, eles se complementam na perspectiva de que todos os fundamentos que vocês estão apontando na comissão da Agenda 2030, elas devem ser, inclusive, utilizadas para que esses órgãos que nós estamos, da Comissão de Direito Constitucional, propondo encaminhamento, eles até utilizem como referência para poder entrar com as ações de inconstitucionalidade, caso seja aprovado e caso o veto que vier a acontecer, ele seja derrubado. Muito obrigado. Vamos lá, Josemar. Aliás, falta de hábito mesmo. Eu não sei se Folena está na sala virtual, que é o presidente da Comissão de Direito Constitucional. Não, vamos lá, Josemar, pode vir à tribuna. Acho que ele não está, não, né? Não. Não, está o vice-presidente, mas o presidente não está, Sérgio. Vamos lá, Josemar, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Senhora presidente Rita Cortez, querida Edmê, Bernardo, saúdo os membros do plenário físico e no plenário virtual e, em particular, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo à casa. Senhores, a livre iniciativa não é tão livre assim. Há condicionantes, há limites. É por isso que temos uma Constituição Econômica, artigo 170 e diante, que vai regular a atividade privada. E é bom que faça isso, senão é a lei da selva. O artigo 170, inciso 6º, vai dizer justamente que um dos princípios gerais da atividade econômica é a defesa do meio ambiente, que é mais do que isso, é um direito fundamental humano de terceira dimensão. Então, o licenciamento ambiental deve ser visto, eu achei que o doutor Ricardo foi muito feliz nesse aspecto, quando ele fala isso no parecer dele, o licenciamento ambiental deve ser visto não como um entrave, não como uma barreira burocrática, e sim como uma ferramenta indispensável para garantir a proteção ambiental. Então, parabenizo os pareceristas, novamente o doutor Ricardo, que ontem defendeu com maestria o seu parecer na nossa reunião extraordinária da comissão,
da qual eu tenho a honra, presidente, de ser o vice-presidente. E parabenizo também as doutoras Adrianas pela exposição. E todos que participaram, com certeza, contribuíram com o brilhantismo. Presidente, eu concluo fazendo um apelo para que seja aproveitada na indicação da doutora Valéria a parte em que ela pede esse debate interdisciplinar permanente. Ou seja, a indicação, conforme feita pela doutora Valéria, não se exaure no PL que trata do licenciamento ambiental. Ela é mais abrangente. Ela pede uma discussão, um fórum permanente, onde esses temas fiquem sempre à baila. Então, eu peço que seja aproveitado esse aspecto da indicação. Era isso. Muito obrigado. Bom, ficou... Edmundo já me disse que está de acordo com os dois pareceres, ele já sinalizou aqui para mim, né? Verdade, Edmundo? Vou te dar 1 minuto, então, só para você não brigar comigo. Eu perguntei, eu vou encerrar. Ele não falou nada. Vamos lá, Edmundo, 1 minuto. Presidente, na sua pessoa, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar o plenário físico e o virtual. Eu não sei como começar. Quando a gente não sabe como começar, o conceito nos indica que deve começar agradecendo. Então, quero agradecer essa oportunidade que a senhora está me dando para eu usar esse microfone. Mas, presidente, é o seguinte, a minha fala aqui, ela tem um conteúdo emocional, um conteúdo afetivo. É que Adriana, perdoe-me, Adriana, eu chamo você como sempre o chamei, Adriana Ambrósio, e não Santos. Adriana é amiga, irmã de minha filha, estudaram juntos para o Ministério Público e ambas ingressaram no Ministério Público. Adriana, posso afirmar com segurança, ela integra o quadro do Ministério Público Militar, talvez o melhor quadro, o mais qualificado quadro do Ministério Público Militar. E a fala dela, o pronunciamento dela, a análise dela demonstra bem que ela tem uma certa distonia do Ministério Público Militar, que tem uma visão estreita, limitada à aplicação, uma visão dogmática de aplicar só a lei. A Alexandra, a Adriana tem uma visão universal. A Adriana estudou na Alemanha há muitos anos, morou na Alemanha há muitos anos. Ela tem uma visão universal dos institutos jurídicos, tem uma visão universal da realidade global. De sorte que eu fico feliz em saber que a Adriana, tanto ou mais do que eu, está nessa casa para trazer fecunda contribuição, Rita. Grande colaboração. É uma das moças da sua geração mais qualificadas que eu conheço, apesar da sua modéstia, mas muito qualificada. De sorte que, Adriana, eu fico feliz em estar testemunhando aqui a sua participação, em estar testemunhando a sua intervenção, a sua colaboração. Espero que continue assim, que você, assim fazendo, está contribuindo com o aprimoramento das instituições do nosso país, com o desenvolvimento do nosso país e, sobretudo, para o aprimoramento da sociedade brasileira, para transformá-la numa sociedade mais justa e equinânime. Um abraço e muito obrigado, Rita. Obrigada, Edmundo. Doutor Edmundo, Eu obrigada. ficar com 1 minuto, mas vamos lá. Obrigada, eu estou te agradecendo por conta disso. Bom, mas vamos lá. Então, eu acho que a gente poderia aprovar por aclamação, porque eu não vi nenhuma divergência. Eu não vejo como não encaminhar, na forma que foi proposta pela comissão,
do Pacto Global, porque eu acho que a gente não pode ser casuístico, porque o Congresso é assim, porque o Congresso é assado, que senão a gente não faz nada, então eu acho que a gente tem que, é obrigação nossa fazer esse caminhamento. Eu acho que com relação a manter o fórum de discussão, e aí, Adriana, na tua linha, Adriana 2, eu estou chamando de Adriana e você me permite, eu sei que você vai me permitir te chamar de Adriana 2. Na questão de manter esses fóruns, isso depende da iniciativa da própria comissão, né, de estar, enfim, estimulando, né, que haja o desenvolvimento desse tipo de atividade. Eu acho que, inclusive, muito profícuo. Eu acho que todas as comissões deveriam, inclusive, fazer isso. Bom, mas então, podemos aprovar por aclamação? Pessoal do plenário virtual, concorda comigo por aclamação? Então, é isso aí. Todo mundo está batendo palmas, porque a aclamação é isso.